Olha, se alguém tinha dúvida que essa CPMI foi sequestrada pelo governo Lula, eu acho que a partir de hoje, o que aconteceu pela manhã, essa vergonha de blindagem explícita ao governo Lula, ninguém tem mais dúvida, né? Ou seja, nós votamos todos os requerimentos, todos, sem nenhuma exceção, para que a investigação seja ampla, como o brasileiro gostaria que fosse. Mas o governo Lula, que não queria essa CPMI, a gente precisa lembrar disso, porque o governo Lula fez de tudo para que essa CPMI não ocorresse, desde o início. Porque, segundo parlamentares, disseram que foram assediados por integrantes do governo com dezenas de milhões de reais, com cargos federais para retirarem as assinaturas. Quando tem o vazamento das imagens da CNN, rapidamente não teve como se segurar. E o governo o que é que fez? Ocupou a CPMI, invadiu a CPMI. Então, foi muito feio o que aconteceu hoje aqui, porque mostra que o governo ele quer uma investigação seletiva e não uma investigação ampla como a oposição quer, né? Então, por que eles têm tanto medo com relação a isso? Por que não se pode, por exemplo, saber a rede Wi-Fi do Palácio do Planalto, quem acessou no dia 8? Por que o governo rejeitou isso? Por que o governo rejeitou também, por exemplo, as imagens lá do Ministério da Justiça, dos circuitos internos? É porque alguns parlamentares, a população especula de que a Força de Segurança Nacional estava lá no estacionamento? Não querem que o brasileiro saiba disso? Então, essa CPMI, ela hoje entra no forno, né? Uma pizza, um teatro que aconteceu hoje aqui, que ficou evidenciado realmente que não se quer buscar uma investigação efetiva do que aconteceu no dia 8. Poucas pessoas perceberam, mas a composição da CPMI, 60% dos colegas senadores não assinaram a CPMI. Se você pegar de todos os integrantes, deputados e senadores, 53% não assinaram. A mesa diretora da CPMI, dos 4 integrantes, só um assinou. Então, o mínimo que a gente esperava para haver um reequilíbrio, imparcialidade, é que os requerimentos de todos fossem aprovados. Seja do governo anterior, Bolsonaro, seja do governo atual, do Lula, não importa. A sujeira tem que sair debaixo do tapete. Essa ferida que continua aberta, saindo pus, só vai curar quando a gente puder investigar até o limite. Mas o governo hoje deu uma demonstração de que não quer investigação. Hoje foi a consolidação de um sequestro que foi feito pelo governo Lula para que houvesse uma blindagem, especialmente ao ministro Flávio Dino. Porque a maioria dos parlamentares aí, para vocês terem uma ideia, 6 parlamentares são do Maranhão. E só 3 de São Paulo, do estado mais populoso do Brasil. Então, se isso não é um sinal claro de blindagem escancarada de algo que o governo teme, eu não sei mais o que é. Então, enquanto a gente tiver rede social, essa CPMI vai servir para que as pessoas possam acompanhar, possam ver as argumentações de forma sem edição, de forma contínua, né? Por mais que não queiram trazer os depoentes que a gente gostaria da oposição de ouvir, a gente vai poder, de uma certa forma, fazer perguntas, levar dados, mostrar para a população, né? E é isso que a gente vai procurar fazer após esse domínio absoluto, esse sequestro, eu repito, é uma palavra forte, mas foi isso que a gente viu aqui, o sequestro da CPMI para não investigar o governo Lula. Senador, para a semana que vem, poderão prestar depoimento Anderson Torres e Mauro Cid e os demais ex-ministros do presidente Bolsonaro. Só avalia que a
CPMI ela está mais voltada aí para as questões do ex-presidente? A CPMI ela vai ser um instrumento. Então, os primeiros depoentes poderão ser ex-ministros do presidente Bolsonaro. Pois é, nós da oposição queríamos que fosse tanto do pessoal do governo do Bolsonaro como do governo Lula, para ver efetivamente eventuais omissões, como por exemplo o relatório da ABIN, que foi vazado, mostrou que o governo Lula sabia, através de 48 agências do CISBIM, de que o objetivo era destruir fisicamente o patrimônio público, aqui do Senado, a Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto e o STF. Mas o que foi que aconteceu? Só estão querendo olhar um lado. Ou seja, é uma investigação seletiva. Uma investigação só o que interessa ao governo, para confirmar narrativas. E a gente precisa saber a verdade. E que puna quem errou, que tem que ser punido. Seja pessoa de direita, seja de esquerda, seja infiltrados, quem quer que seja verificado numa investigação. Mas não querem deixar que a investigação seja plena, seja ampla. Hoje é um dia muito triste, porque a população queria essa investigação, demonstrou isso desde o início, apoiou. É um requerimento da oposição, quer dizer, quem se diz vítima não quer investigação, que é o governo Lula, porque eles blindaram hoje aqui os requerimentos da oposição. Isso não é correto, isso não é justo com o Brasil e vai deixar realmente marcas muito negativas que vão ficar embaixo do tapete, que a gente precisava saber. A não convocação de G. Dias? É outra coisa, como eu falei, é seletiva. O G. Dias estava recebendo os invasores pelas imagens vazadas pela CNN, estava recebendo ali os invasores como se estivesse em casa. Inclusive a equipe dele dando água. Por que querem blindar? Por que não deixaram trazer? Né? Nós vamos insistir, a população vai tirar suas próprias conclusões enquanto a gente tiver rede social. Porque esse é que é o grande problema hoje do Brasil, a censura e uma imposição goela abaixo, de cima para baixo, para que as narrativas do governo sejam as narrativas que fiquem nos livros de história. Mas tem muita coisa que o Senado e a Câmara precisam investigar e nós vamos, mesmo sendo uma minoria, né? Porque, como eu falei, o governo sequestrou essa CPMI, nós vamos fazer a nossa parte para mostrar a verdade para a população. Senador, como é que a oposição vai tratar o depoimento do Mauro Cid e do Anderson Torres? Olha, buscando a verdade, né? A gente gostaria que viessem todos, Mauro Cid, Anderson Torres, G. Dias, mas o governo preferiu fazer, através dos seus parlamentares, uma seleção blindando alguns, né? E isso nós vamos ter o quê? Uma meia-verdade? É isso que o governo quer? Né? Então ficou muito claro hoje, com voto nominal, diga-se de passagem, está lá no painel, para quem quer ver. Essa sessão é histórica, é uma sessão que a gente precisa assistir do começo ao fim para entender o jogo bruto e sujo que o governo Lula fez hoje nessa comissão. A expectativa é de que eles... Desculpa, pode fazer a pergunta. Agora, Daniela Carneiro, o que o senhor acha da permanência dela no Ministério do Turismo? Eu acredito que esse governo é o governo da cooptação, né? Já demonstrou que quer trazer para junto do poder, loteando ministérios, vários partidos têm entrado nessa aí. É um governo que não se preocupa absolutamente com a economia do país, ele só pensa em gastar, em extravagância. É o presidente da República viajando com comitivas caríssimas para o exterior, enquanto o problema está no Brasil. E esses redimensionamentos, com tantas críticas que tem no Ministério também das Comunicações, né, que denúncias aos montes, esse governo ele já começa mal, né? Ele já começa meio que tropeçando, né, nos seus próprios erros. E eu acho que vão ter outras trocas aí, porque ninguém sustenta algo que começa errado, vai até o fim errado. Obrigado.